Shalom, shalom. Final de domingo, mais um dia começando, mais um dia da contagem, mais um dia de crescimento, de avanço, mais um dia que nós vamos prosperar e avançar nas chaves que o Senhor deu para nós, deixou para nossas vidas aqui, nessa contagem, né? Hoje, 37º dia, estamos começando, entrando agora, né, no 37º dia da contagem do Homer. E vamos na quarta parte, falando sobre o espírito de fortaleza. Para quem está começando a assistir agora, eu te aconselho pegar lá desde o começo. O Senhor, na caminhada aí, deu uma direção para falarmos das manifestações do Espírito, né? Dos 7 Espíritos de Deus, que está lá em Isaías 11, capítulo 11, versículo 1 e 2. E desde então, nós temos a cada 5 dias falado sobre uma dessas manifestações do Senhor, do Espírito Santo nessa terra. E hoje, a quarta parte do Espírito de Fortaleza. E eu quero ler com vocês 2 Timóteo, abra aí sua Bíblia, segunda carta ao filho ministerial, apostólico de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler só esse versículo. 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia ou de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Queridos, todos nós, independente da forma como você crê, todos nós temos o Espírito Santo. Todos nós. Se você confessou a Cristo, se você aceitou o seu chamamento, se você aceitou a salvação que Ele veio trazer para toda a terra, nesse momento, de alguma forma, você recebeu o Espírito Santo. As formas que o Senhor atua, eu já falei sobre isso, eu acredito que no Homer não, mas Deus ele tem um padrão, embora Ele seja um Deus de novidade, mas ele segue um padrão dentro da sua forma de agir. E um dos padrões é que tudo começa no mundo espiritual, depois manifesta na terra. Isso é um padrão absoluto, a gente vê isso na tabernáculo, a gente vê isso na oração do Pai Nosso, a gente vê a Nova Jerusalém, que vai descer do céu, que está pronta, a gente vê Jesus indo, preparando o lugar, então Ele está preparando o mundo espiritual, o mundo celestial, então tudo começa lá, e daí vem e se manifesta aqui na terra. E dentro desse padrão de Deus, o primeiro passo é Cristo. O primeiro passo é a conversão, né? O aceitar esse chamamento, o aceitar essa salvação. O segundo passo é entrar nessa porta da salvação aí, começar a caminhada, e daí nisso já vem o Espírito Santo, porque até antes desse momento de termos Cristo, nós éramos uma casa vazia. Apesar de ser corpo, alma e espírito, o nosso espírito estava adormecido, porque o espírito é o elo de ligação do homem com Deus. E quando o homem não está em Deus, esse espírito está apagado, está dormindo. Quando nós nos ligamos a Cristo, nos ligamos a Deus através de Cristo, o nosso espírito ele é ativado e daí o Espírito Santo começa a habitar dentro do nosso espírito. E essa comunicação é onde começa a guerra, né? Da alma com a carne, da carne com o espírito, da alma com o espírito, as guerras. E que a gente já escutou aí 1000 vezes que vence quem está mais alimentado. E aqui eu não estou dizendo de você ter recebido poder, de você ter recebido dons, do falar em línguas. Eu estou falando de você ter a presença do Espírito. Todos nós recebemos essa vida do Espírito. Né? Sem o Espírito, queridos, eu jamais estaria aqui ministrando. Sem o Espírito não existe ministério, independente se o ministério vem de Jesus, se são os dons do Pai, se são os dons do Espírito. É o Espírito que está agindo hoje aqui na Terra. Sem o Espírito não há arrependimento. Né? Eu peco e não me arrependo, porque
É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, que convence o homem que o pecado faz que se manifeste a justiça e que essa justiça traz juízo. Então, essa é uma obra do Espírito. Se o Espírito Santo, dificilmente eu consigo ser curado nas minhas emoções, porque é o Espírito Santo que consola. Sem o Espírito Santo, eu não conseguiria aprender a Bíblia, porque Ele é o mestre hoje aqui, Ele é aquele que me ensina, é Ele que me direciona. Então, nós temos falado dessas manifestações. E daí aqui nós vemos Paulo falando a Timóteo. Olha, aqui o Paulo está falando, se você pegar o texto anterior, ele está falando diretamente da imposição das mãos. Ó, eu impus as mãos sobre você e você não recebeu o espírito de covardia. E isso é muito forte, porque nós recebemos o Espírito. E dentro dessas manifestações, dessa forma de atuação, dessas 7 características do Espírito, está a força, está a fortaleza. E daí, aqui a gente vê falando que nós não recebemos o espírito de temor. O que é o espírito de temor? É o espírito de covardia, é o espírito de medo, é o espírito de timidez. E eu não estou falando dessa timidez natural. Eu não gosto que ninguém me veja eu trocando de roupa. Não estou falando desse tipo de timidez. Porque existe a timidez natural da alma, que está ligada inclusive a temperamentos. Não é dessa timidez que eu estou dizendo. É da timidez que te paralisa. É da timidez que não permite você avançar no reino, estabelecer o reino de Deus nessa terra, se posicionar como cristão. É essa timidez. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? É esse medo. E daí Paulo diz, olha, você recebeu espírito de fortaleza. Queridos, nós recebemos esse espírito de força. E essa força, ela nos faz avançar dentro do reino. Sabe, às vezes eu paro orando, falando com Deus. Eu tenho muito costume de conversar com Deus no decorrer do dia. E eu me paro perguntando com quem que eu estou falando aí do outro lado. Quem é você no reino? Às vezes eu queria tanto conhecer todos vocês pessoalmente, olhar nos olhos e saber quem é você. Quem é você que o Senhor escolheu aqui para derramar essas verdades? Quem é você? Hoje a gente tem um grupo do Reset, né? Tem as mentorias aí que é colocada toda semana, mas daí tem o grupo do WhatsApp. E hoje estava rolando alguns testemunhos lá sobre a contagem do Homer. E teve uma amada que falou sobre que ela estava para parar de fazer a contagem. E daí ontem, né, no vídeo, eu falei sobre isso, a fortaleza nos faz avançar. E ela viu o Senhor falando com ela. Eu vou contar um outro lado da história agora. Porque quando nós vemos o Senhor usando alguém para falar conosco, geralmente a gente olha para essa pessoa e fala, uau, como é que ela sabia? Como que o Senhor revelou isso para ela? E existe o lado do profeta, existe o lado daquele que está transmitindo a informação. E o lado daquele que está transmitindo a informação não é tão bonito e não é tão espiritual como parece. E eu quero falar com muita clareza sobre isso, para que você se posicione dentro desse espírito de fortaleza. Porque às vezes nós nos comparamos a outras pessoas e parece que a gente nunca vai alcançar aquilo que elas são. Queridos, isso é tudo ilusão. Ele é o grande, Ele é a força, Ele é tudo. A gente só vai e Ele faz. Ontem, quando eu estava ministrando, eu não tinha no script falar sobre nada daquilo. Na verdade, eu não tenho script, né? Eu sento aqui na frente do notebook, oro, escolho, olho alguns versículos, falei isso aqui, e daí sento aqui e vou gravar. E eu deixo o Senhor agir. Mas ontem, quando eu comecei a falar da questão de desistência, se você voltar lá no vídeo, você vai ver que eu dava umas travadas no falar. Mas é porque eu estava falando, mas a minha mente estava a 1000 por hora. A 1000 por hora. E eu ficava pensando, falando, Deus, o que está acontecendo aqui? Isso aqui não... Por que eu comecei a falar sobre isso? Não tem nada a ver com o espírito de fortaleza.
A minha mente estava assim, um turbilhão. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? O senhor está falando com alguém? E a minha mente estava a mil. Por isso que eu dava umas travadas de vez em quando. E realmente o Senhor estava falando. Então, o espírito de fortaleza, ele vem sobre nós e nos tira da timidez. Mas ele não nos dá total segurança, queridos. Essa instabilidade vai acontecer sempre, porque nós somos seres naturais. Entenda isso. Nós somos pessoas naturais, normais, que estão sendo revestidas no dia a dia para atuarem no mundo espiritual. Então, o que você precisa para começar a agir? Para ser revestido desse espírito? Acreditar e dar o primeiro passo. Se posicionar dentro daquilo que o Senhor está derramando sobre a sua vida. E daí, você vai pensar assim, eu não tenho essa fortaleza. Queridos, você só vai ver que esse espírito está manifestado, está atuante na sua vida, quando você estiver no momento de guerra e você permanecer. E você vai falar assim, uau, obrigada, Espírito Santo, o Senhor me deu força para passar por isso aqui. Porque no dia a dia nós não vemos, a gente simplesmente vai andando. A gente simplesmente vai caminhando, a gente faz algumas orações e ora e toma algumas posições. E daí, isso aqui, eu não lembro sobre qual manifestação que foi que eu falei sobre o orgulho, mas eu falei sobre o orgulho em alguma ministração aqui da contagem. E daí aqui é onde a gente bloqueia o orgulho, a manifestação do orgulho. Porque daí você olha e fala assim, eu não tinha condições, foi o Senhor. Eu não tinha como agir dessa forma. Eu não tinha essa sabedoria, eu não tinha esse entendimento, eu não tinha esse conselho, eu não tinha essa força, foi o Senhor. E você se maravilha. E daí voltando, para o que aconteceu ontem, para os testemunhos que aconteceram, quem recebe fica maravilhado, fala uau. Mas quem está dando também fica maravilhado. Também fala uau. E daí eu falo, Deus, o que o Senhor tem para essa pessoa? Senhor, o que o Senhor tem? É um vídeo que está no YouTube. A gente olha as visualizações, é uma média de 30 a 70, algumas passam, tem algumas até com 130, mas de 30 a 60 visualizações de cada ministração. Mas na verdade, queridos, nesses últimos 28 dias, passaram mais de 3.000 pessoas. Como eu tenho como olhar, passaram mais de 3.000 pessoas olhando, visualizando, acompanhando. E Deus para tudo para falar com um. Não estou dizendo que foi só uma. Com certeza teve mais gente que não manifestou aí. Mas o Senhor realmente quer munir a igreja. Porque o Senhor nos ungiu em Cristo e no Espírito. E Ele nos ungiu dentro de um espírito de fortaleza, de amor e de moderação, de equilíbrio. Essa é a manifestação que está sobre a igreja. Então a igreja não tem o que temer. A igreja não tem do que se envergonhar. Porque sobre mim e sobre você já está esse espírito de força, esse espírito de fortaleza. Queridos, ontem eu falei que a fortaleza ela é um lugar, que o Espírito Santo ele nos conduz a esse lugar de segurança. Mas nós, você e eu também somos um lugar. Como assim? O Espírito Santo também vai trazer pessoas a nós, para que nós sejamos a fortaleza para que ela se levante. Para que nós sejamos a fortaleza para que ela continue. Para que nós sejamos a fortaleza para que ela se sinta protegida. Porque nós já estamos caminhando, mas tem pessoas que estão começando. Tem outros que estão correndo, tem outros que estão engatinhando. E nós somos um corpo bem ajustado, que funciona como uma engrenagem, um cuidando do outro, um apoiando o outro. Nós também somos esse lugar de segurança para muitas pessoas. E o propósito do Senhor, às vezes nós
Podemos até questionar, né? Senhor, o porquê isso? O Senhor tem alinhado a igreja, queridos. Esses dias eu comecei a dizer sobre os avivamentos, os moveres que tiveram, e nós estamos em mais um mover, aonde o Senhor está levantando a igreja de dentro da igreja. Houve moveres que era o do ganhar pessoas de fora, e não estou dizendo que isso vai parar, os 5 ministérios continuam atuantes, se parar o evangelista não tem o que fazer, né? Os 5 ministérios continuam atuantes. Mas o Senhor agora está levantando um povo de dentro da igreja. E não é um povo melhor. Não é um povo que sabe mais. Não é nada disso. Mas o Senhor tem algo para fazer agora. Para liberar agora. E a terra, eu já falei sobre isso em outros vídeos. A terra, ela foi dada para que o homem domine e governe. Então, o Senhor precisa que um homem se posicione para que ele entre e faça. Porque a terra não é de Deus. A terra, o Senhor, me entenda bem, não é que não é de Deus, o Senhor deu a administração da terra. Eu quero que você pense aí numa casa de aluguel. O dono da casa, quando ele aluga aquela casa, ele não pode entrar na casa, apesar dele ser o dono. Para que ele entre, tem que ter algo muito errado e ele tem que ter autorização e estar resguardado pela justiça. Tem que ter brechas na lei, senão ele não entra, mesmo ele sendo o proprietário. Por quê? Porque a partir do momento que ele fez um contrato, a partir do momento que ele assinou algo, ele deu por aquele tempo para que aquela pessoa exercesse o governo. Então, até que o milênio aconteça e Jesus volte, né, com a igreja para a terra, com a Nova Jerusalém, o governo da terra está nas mãos dos homens. Ainda que o Senhor seja dono, o homem tem que liberar para que o céu venha. E nós estamos num momento de alinhamento, num momento da techuvá. E eu não estou falando da techuvá do meu ministério, não. Eu estou falando da techuvá do Senhor. Estou falando da techuvá onde o Senhor está trazendo a igreja, tirando a igreja do paganismo e se voltando para a palavra. Nem todos vão ouvir, queridos. Não se preocupe com isso. Não se preocupe. Porque a gente não está falando de salvação. Nós estamos falando de governo. E o Senhor está separando pessoas. E você foi escolhido. Então, seja forte. Sabe? Eu ia falar sobre isso amanhã. Olha, eu adiantando. Agora eu vou ter que achar o texto para amanhã. Quando o Senhor se manifesta a Josué, Moisés morre e Josué vai assumir o governo do povo para fazer herdar a terra. O Senhor vai até Josué e fala para Josué: Josué, seja forte. Seja valente, corajoso. E eu vou te fazer herdar essa terra. O seu papel no contrato é ser forte e corajoso, ser valente, vai. E o meu papel é fazer você herdar. Então, queridos, se posicione dentro da fortaleza do Senhor. Se você está no Pai, se você está em Cristo, se você está no Espírito, você está dentro de uma fortaleza, de um lugar cercado, de um lugar sitiado. Você não tem o que temer. Não é espírito de temor que está sobre você. Não é espírito de medo, não é espírito de covardia. Põe esses demônios para correr. Seja forte. Seja corajoso. Seja corajosa. Tenha ousadia de assumir a sua postura no reino. E o Senhor vai nos fazer herdar este lugar de governo. Este lugar de uma igreja gloriosa, poderosa. E nós seremos canais, queridos. Com muito amor e com muita humildade eu falo isso. Nós seremos canais para restaurar a noiva do Cordeiro, que tem sido tão machucada, que tem sido tão magoada, que tem sido tão ofendida. Mas o Senhor tem levantado um povo que será cura. E você está aqui não é à toa. Não deixa o orgulho tomar conta do seu coração, não. Porque isso só faz parte de um propósito. Isso não tem nada a ver comigo e com você. Isso tem tudo a ver com Ele. As escolhas são dele, a forma de agir é dele. Não se preocupa não, é tudo dele. Mas seja forte. Seja corajoso. Você está nesse lugar seguro. Você está neste lugar de proteção. E nada, diz o Senhor, agindo eu, quem impedirá? Nada vai poder te deter.
se você estiver dentro dessa fortaleza do Pai. Se você decidir ser essa fortaleza para outras pessoas. Se você decidir caminhar debaixo da potência do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te levante dentro dessa força. Tenha uma segunda-feira abençoada. Que você tenha uma segunda de produtividade. Que toda a obra do inferno para trazer cansaço, para trazer fadiga, para trazer mentiras, dizendo que segunda-feira é um dia terrível, seja arrancada da sua vida e que você tenha uma segunda-feira de bênção, de prosperidade, de provisão, de avanço, de conexões, que o reino do Senhor avance em você e através de você nesse início de semana de trabalho, né? Porque o início da semana foi hoje, mas que a bênção do Senhor seja sobre você e que nesta bênção você rompa, cresça e prospere. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos. Nos vemos amanhã.